resultados que eu vou apresentar aqui foram obtidos com os postdocs, né, ex-postdocs, o Jonathan, o Mark e o Mauro, e também com ex-colaboradores, ou atuais colaboradores, e vocês vão ver os nomes deles aparecendo nos próximos slides. Né? Então, qual que é o plano do trabalho, do seminário? Eu vou começar falando sobre indicadores de caos quântico. Caos quântico voltou à moda, né? Então, se vocês quiserem assistir outros seminários sobre o assunto, tem uma sequência muito legal, que se vocês procurarem no Google, Q-Chaos 2020, né, que são 2 postdocs que começaram a convidar o pessoal, então tá tudo disponível no YouTube, mas ainda tem outros seminários vindo e dá para assistir ao vivo, né? E, bom, procura no Google que vocês vão ver. Então, qual é a história do caos quântico, né? Estava em voga na década de 80, na década de 90, e aí o assunto meio que morreu. E aí ele reavivou, né, por volta de 2008, 2009, por quê? Porque o caos quântico está intimamente ligado com pelo menos 4 tópicos que estão muito na moda. Um deles é o assunto da termalização em sistemas quânticos isolados, e eu vou falar um pouquinho disso para vocês. O outro é a história da localização de muitos corpos, né, a localização de sistemas quânticos na presença da interação, eu vou falar também um pouquinho. O outro é o Out of Time Order Correlator, o OTOC, né, que supostamente é um detector dinâmico de caos, que está bem na moda, vou falar um pouquinho sobre ele. E um outro assunto é a história das cicatrizes quânticas de muitos corpos, eu não vou falar sobre isso, mas se um dia vocês quiserem a gente pode conversar. Então, vamos começar falando de indicadores de caos quântico estático e depois os dinâmicos. Na hora que eu começar a falar dos dinâmicos, aí eu vou falar sobre dinâmica quântica, que é um assunto que eu estou bem interessada, porque, veja só, a termalização, por exemplo, é um assunto já bem entendido, né? Tem consenso. O que não é claro é quanto tempo leva para o sistema chegar nesse equilíbrio e termalizar. Então, as escalas de tempo, é isso que eu estou mais interessada, e o que acontece durante esse processo de relaxação, né? Quais os diferentes comportamentos que a gente tem, propriedades de self-average, eu vou mencionar só isso para vocês, até o sistema chegar no equilíbrio. Então, começar falando desses indicadores de caos quântico, eu vou começar com o mais popular que existe, que é a distribuição do espaçamento de níveis vizinhos. Então, qual que é a história dessa distribuição? Né? Lá por volta da década de 50, o Wigner estava tentando entender, né, descrever o espectro de núcleos pesados. E aí a ideia dele foi, bom, vamos usar matrizes aleatórias. Quer dizer, uma matriz cheia de números aleatórios, a única coisa que essa matriz precisa satisfazer é as simetrias do sistema que você está querendo descrever. Então, a ideia é muito simples, né? Ao invés de tentar descrever todas as interações entre todos os núcleos, encher a matriz com números aleatórios. E essas matrizes têm propriedades interessantes. Por exemplo, essa história da distribuição do espaçamento. O que quer dizer isso? Você pega todos os espaçamentos vizinhos próximos, E2 menos E1, E3 menos E2, junta tudo e faz um histograma, né? Olha a distribuição. No caso de matriz aleatória, você vê uma distribuição que parece com essa curva vermelha aqui, que é a chamada distribuição de Wigner-Dyson. E o que essa distribuição está dizendo para a gente? Que não tem espaçamento zero, quer dizer, você não tem degenerescências, né? Os níveis, eles se repelem, isso quer dizer que os autovalores estão muito correlacionados, o espectro é rígido. E, bom, essa é uma ideia muito simples e que funcionou muito bem. O que vocês estão vendo aqui são dados de um núcleo de verdade, um núcleo de urânio. Diga. Léa, o seu slide não passou para frente e uma outra pessoa comentou a mesma coisa. Ainda estou no slide de apresentação. Sério? Mas eu estou falando aqui faz um tempo. E se tiver assim? Vocês veem? Ele está... Ele está dando umas pixeladas. Tá meio estranho. Se você sair da apresentação, talvez entra de novo. Espero caramba. E eu aqui falando à toa. Peraí. Stop presenting. Eu fui checar se era problema aqui, abri uma outra aba só para ter certeza que às vezes era isso. Mas é uma história. E eu aqui falando, vamos ver. Mas não dava para saber porque parecia que você estava introduzindo o problema.
É isso, então. Mesma reação. Que a gente tinha certeza que não Exato. Peraí, então agora... Agora parece que vocês estão vendo, mas peraí que agora tem... E agora cadê o PDF desapareceu da história, cara? Vamos ver aqui. Tá aqui. Vê se... Eu mudei o slide, vocês estão vendo que eu estou mudando? Sim, agora sim. Agora sim, perfeito. Agora, não sei se eu colocar em full screen, se vai funcionar, vamos ver. Talvez maior ou menos. Vamos tentar full screen. Tá mudando? Ou não? Tá... Para mim tá bem pixelizado. Fica um oitavo da tela aparecendo e o resto tá travado. Talvez não full screen, mas... não full screen, mas... uma janela grande. Tá bom assim essa janela? Eu acho que vai ter que entrar de novo, fazer a mesma coisa, porque até maximizar a tela estava funcionando, mas agora travou. O full screen, parece que ele não gosta do full screen do PDF. E vocês tiveram esses problemas antes? Não. Primeira vez. Eu acho que essa não é a primeira vez que uma pessoa usa um Mac. Será que é isso? Eu não tenho opinião contra os Macs. Eu já falei contra. E aí, vocês estão vendo? Tá? Sim. Viu que eu mudei? Sim. Agora tá. Então, eu já falei para vocês dos colaboradores, aqui era o plano, e agora o que eu tô é falando da estatística de níveis. Ok, tá bom? Perfeito. E aí o que eu estava falando é essa distribuição do espaçamento de níveis. Eu falei que eu peguei todos esses espaçamentos entre autovalores vizinhos e joguei nesse histograma, e quando eu estou lidando com matrizes aleatórias, eu tenho essa distribuição vermelha. Vocês veem o meu mouse também, não? Sim. Tá, então cai nessa distribuição vermelha que se chama distribuição de Bernoulli. E aí o que eu falei, o que essa distribuição está dizendo para a gente? Que os autovalores estão bem correlacionados. Você não tem nenhum espaçamento zero, você não tem degenerescência, você tem repulsão de níveis, tá bom? O espectro é rígido. E é uma ideia muito simples, que é uma matriz cheia de números aleatórios. Quando você pega um sistema real, tipo um núcleo pesado, você vê que cai mesmo em cima, né? Então, uma ideia muito simples, mas que funciona muito bem. E eles estenderam essa ideia para outros sistemas complexos, átomos, moléculas e tudo mais. Então, essa é uma análise de sistemas de muitos corpos. Aí, mais para frente, bem mais para frente, por lá da década de 80, por aí, em estudo de bilhares, tá? O que o pessoal viu foi o seguinte: quando o bilhar o bilhar clássico era caótico, e caótico aqui no sentido de um expoente de Lyapunov positivo, né, de preencher, as órbitas preenchem o espaço de fase. Quando você pegava aí esse bilhar caótico e olhava no limite, no domínio quântico, os autovalores seguiam essa distribuição. Se, por outro lado, o bilhar clássico era regular, não era caótico, aí, quando você olhava no domínio quântico, você vê uma distribuição desse tipo tracejada, que é a distribuição de Poisson, que fala que os autovalores aqui são não correlacionados, eles podem cruzar, você pode ter degenerescência. Tá? Então, esse tipo de estudo mostrou uma relação entre o que a gente chama de caos clássico e a estatística de nível. Então, o que a gente chama caos quântico são esses sinais que você vê no domínio quântico que te diz se o sistema clássico é caótico ou não. E isso é bem estabelecido para sistemas de poucos graus de liberdade, como os bilhares, kick-rotor, coisa assim. Não é bem estabelecido para os sistemas de muitos corpos. Por quê? Porque fazer análise semiclássica de sistemas de muitos corpos é muito complicado, né? Você tem uma proliferação de órbitas periódicas. E o que a gente faz quando a gente está lidando com sistemas de muitos corpos? A gente só fala o seguinte: eu tenho um sistema de muitos corpos quânticos, vi uma Wigner-Dyson, eu falo que o sistema é caótico, tá? Mas não tem essa relação ainda bem estabelecida. E é essa posição que eu vou tomar nesse seminário, que é uma posição assim mais tradicional. O que vocês estão vendo aqui nesse slide são algumas hamiltonianas de spin meio, cadeias de spins meio, e é o sistema que eu vou estar tratando nesse seminário, então deixa eu falar um pouquinho mais sobre elas. Vamos começar com essa daqui.
Essa hamiltoniana, ela tem esse nome, XXZ, o que vocês estão vendo aqui são, esses sigmas são matrizes de Pauli, né? Essa parte aqui da hamiltoniana, o XX, o YY, o que ele faz é mover a excitação é o que eu vou chamar, o spin que estiver apontando para cima na direção Z. Então, esse termo aqui, ele atua num estado como esse, ele muda a posição dessa excitação de um sítio para outro. Né? É equivalente a um termo de Hopf. O outro termo da hamiltoniana, esse ZZ, é o termo de interação de Ising. Né? O que ele vai falar é que se você tem dois spins apontando na mesma direção, para cima ou para baixo, esse estado tem energia mais J delta, enquanto se tiver um para cima e para baixo é menos J delta. Muito bem. Essa hamiltoniana aqui, em uma dimensão, quando a gente só tem acoplamento entre vizinhos, n e n mais 1, é uma hamiltoniana integrável. E o que quer dizer isso? É uma hamiltoniana que pode ser resolvida analiticamente, com o método one-side-debate. Né? Aí em São Carlos vocês têm o Alcaraz, que trabalha com one-side-debate. Né? Agora, há várias maneiras de quebrar a integrabilidade dessa hamiltoniana. Por exemplo, se a gente adicionar acoplamento entre segundos vizinhos. Né? Nesse caso, você vai ver uma Wigner-Dyson. Né? Essa é uma perturbação global na hamiltoniana. Outra possibilidade, se adiciona o termo de desordem no sítio. Esses épsilons aqui são números aleatórios. O que esse termo diz é que cada sítio tem um Zeeman splitting diferente do outro, distribuído aleatoriamente. Essa hamiltoniana é a hamiltoniana usada para estudar localização em sistemas com interação. E por que a localização fica tão difícil quando a gente tem interação? Justamente porque essa competição entre a interação e esse termo de desordem leva o sistema no domínio caótico, né? Você encontra uma Wigner-Dyson, que é um cenário de autoestados bem espalhados. Então, você precisa de uma desordem muito grande para vencer essa interação e tentar localizar o sistema. Tá? Então, essas são algumas possibilidades de gerar caos. Mas qual que é a origem do caos nesses sistemas de muitos corpos? É justamente a interação. Então, essas hamiltonianas integráveis, onde você tem interação, ela é um limite integrável muito, muito delicado. Você não precisa dessas perturbações globais para trazer o sistema para o domínio caótico. Um defeitozinho desses, né, um único Zeeman splitting diferente dos outros, né, uma perturbação local aqui no espaço, é suficiente para quebrar a integrabilidade e trazer o sistema para o domínio caótico, né, para te dar uma Wigner-Dyson. Agora, o que é interessante nesses modelos assim tão simples, né? Em 2008, teve um trabalho que falou, bom, essa hamiltoniana é caótica, eles estudaram transporte e disseram que o transporte é difusivo. Né? Geralmente se associa caos com transporte difusivo. Em 2018, o John Gould voltou a estudar essa hamiltoniana, o transporte, e o que ele percebeu é que, na verdade, o transporte nessa hamiltoniana é balístico. Então, ficou um sistema, assim, bem interessante, né? Que ele é caótico, mas o transporte não é o que você espera. Então, é uma hamiltoniana interessante para isso, para estudar dinâmica, para estudar transporte. Por outro lado, já que ela é caótica, a gente sabe que ela thermaliza, e isso é uma coisa assim óbvia e trivial, e vocês vão ver mais para frente, mas é mais interessante o estudo de dinâmica. Depois desse trabalho do John, aí eu falei vou voltar para essa história desses sistemas com defeitozinho e falar para o pessoal que não tem nada especial nessa hamiltoniana do XXZ, né? Não é só nessa hamiltoniana de XXZ que você quebra a integrabilidade com defeitozinho. Há várias outras possibilidades. Por exemplo, essa daqui é uma hamiltoniana, é o Ising, num campo transverso. Então, é uma hamiltoniana muito simples, que dá para resolver sem beta ansatz. E se você adiciona um defeitozinho, ela fica caótica. Aqui é um outro tipo de hamiltoniana de spin 1, mais complicada para resolver, você precisa mesmo do beta ansatz. Põe o defeitozinho, ela fica caótica. Né? Então, todas essas são hamiltonianas interessantes para estudar dinâmica, transporte. Vou voltar um pouco mais detalhes sobre essa distribuição de Wigner-Dyson, né?
Então, qual que é a conclusão? Se eu tenho uma distribuição de Wigner-Dyson, acabou a história, eu sei que o meu sistema é caótico, eu vou dizer que sim, se essa distribuição for robusta. E por quê? Você pode construir uma Hamiltoniana integrável que apresente uma distribuição de Wigner-Dyson. Isso foi feito, né, por esse grupo do Relanho, do Kelski. Mas se você muda os parâmetros dessa Hamiltoniana um pouquinho só, você perde a Wigner-Dyson. Tá? Então, não é robusto. Tem um outro cenário onde aparece uma distribuição de Wigner-Dyson. Vocês devem ter ouvido falar do modelo de Anderson, né, que é o modelo usado para estudar a localização. Em uma dimensão, bom, o modelo de Anderson só tem Hopf e o termo de Disworm. Em uma dimensão, esse sistema é localizado para qualquer valor de Disworm, tá? Isso é bem sabido. Agora, se você começa a estudar um modelo desses, mas com um tamanho, né, uma cadeia menor do que o comprimento de localização, você vai ver uma Wigner-Dyson. Mas é só um efeito de tamanho finito. Se você cresce a cadeia, a Wigner-Dyson desaparece, né? Então, essa é a história que eu estou falando. Se for uma Wigner-Dyson robusta, que é o que aparece para aqueles sistemas com um defeitozinho só, então é caos mesmo. Agora, por outro lado, uma distribuição de Poisson, daquele tipo que eu tinha falado para vocês, indica que o sistema é integrável? E uma pergunta parecida. Se o sistema é integrável, você vai ter com certeza uma distribuição de Poisson? Aí você tem que ter mais cuidado, né? Por quê? Se você tiver uma Hamiltoniana caótica, com simetrias, e se você não se deu conta dessas simetrias, então você tenta olhar essa distribuição, mas com autovalores de subespaços diferentes, eles não têm por que estar correlacionados, né? Eles pertencem a simetrias diferentes. Então você vai ver uma distribuição de Poisson, embora o sistema seja caótico, tá? E outra coisa, se você tem um sistema integrável, mas pode ser um sistema integrável com um número excessivo de degenerescências, você vai ver um pico, não vai ser uma Poisson. Você também pode ter um sistema integrável onde o espectro é bem uniforme, quer dizer, o espaçamento dos níveis é quase constante. Um exemplo típico é o oscilador harmônico, né, que o espaçamento é o mesmo. Nesse caso, a correlação no espectro é ainda maior do que o que você tem numa matriz aleatória, né, o que o pessoal chama de espectro de Peak-Fence. E aí, se você olhar a distribuição, você tem umas coisas bem esquisitas, tá? Então, conclusão da história, Wigner-Dyson robusta é caos. E sistemas integráveis, você tem aí uma variedade de coisas. Um detalhe mais sobre os autovalores. A distribuição de espaçamento de níveis, ou o que está bem na moda também usar, que é a razão dos espaçamentos, essas são maneiras de estudar as correlações de curto alcance. Tá? Se você quer fazer uma análise mais detalhada do seu espectro, tem que procurar uma quantidade que detecta também correlações de longo alcance. Uma delas é essa variância dos números, dos níveis que você tem num certo intervalo. Qualquer ideia é bem simples. Você tem um espectro, você pega um intervalinho L e olha qual que é a variância dos seus níveis nesse intervalo. Conforme você vai crescendo esse L, a variância vai crescendo também. Se você tem um sistema, tipo matrizes aleatórias, onde os autovalores estão bem correlacionados, conforme a gente vai crescendo esse L, né, esse intervalo, a variância cresce, mas ela cresce devagar, seguindo esse comportamento logarítmico. Se você tem um espectro de autovalores não correlacionados, né, tipo Poisson, conforme você cresce o L, a variância cresce linearmente. Tá. E nesses gráficos, o que a gente está mostrando é a distribuição de espaçamento para um sistema caótico, que fica cada vez mais caótico conforme esse T' aqui cresce. Então, eu vejo aqui T'.08, 0.16, tem aí um Wigner-Dyson razoável, né? Mas se você for olhar essa variância, você vai ver que 0.08 está aqui, 0.16 está aqui. Né? Isso quer dizer que o seu espectro não é tão rígido ainda, não é tão próximo do que a gente tem com matrizes aleatórias. Tá? Então, essa é a história dos autovalores. Vou passar agora para autoestados.
E, bom, vou começar a falar sobre os autoestados, de novo, autoestados e matrizes aleatórias. Então, vocês vão ver que eu vou estar sempre fazendo essa comparação, né, com as matrizes aleatórias. As matrizes aleatórias são muito úteis, porque elas dão, assim, apresentam o cenário máximo de caos, né? Então, serve como um guia, né, um ponto de referência para estudar sistemas reais, caóticos. Então, vamos começar a estudar os autoestados das matrizes aleatórias. Agora, qual que é o problema com a matriz aleatória? Se eu tenho uma matriz completamente cheia, o que ela está querendo dizer? Que todas as partículas do seu sistema estão interagindo ao mesmo tempo. Isso não existe, né? Não existe nenhum sistema físico desse tipo. Num sistema físico, você tem duas partículas interagindo ao mesmo tempo, ou 3 partículas, no caso de física nuclear, mas não todas ao mesmo tempo, né? Então, as matrizes aleatórias não são físicas, mas elas são interessantes porque dão esse quadro de máximo caos, e também porque a gente consegue resolver as coisas analiticamente. E eu vou voltar a essa história de como usar matrizes aleatórias para obter resultados analíticos, tá? Bom, então, história aqui, vou olhar os autoestados das matrizes aleatórias. Então, diagonaliza a matriz e dá uma olhada nos autoestados. Esses autoestados vão ser enormes superposições, né? Superposições do tamanho da dimensão da matriz, onde todos esses Czinhos aqui vão ser números aleatórios. Em outras palavras, todos os autoestados de matrizes aleatórias são vetores aleatórios. Existem quantidades que a gente usa para ver o quão espalhado um estado é. Então, uma dessas quantidades é esse PR aqui, Participation Ratio, né, razão de participação, que é 1 sobre a soma desses coeficientes a quarta. Porque eu não vou usar quadrado, porque quadrado, né, ia dar 1, né, os autoestados estão normalizados. Eu vou usar 4 aqui, porque é o que o PR é. Mas você pode usar outras potências, né, 6, 8, por aí vai. Bom, se o estado é bem espalhado, você tem um monte de Czinho bem pequenininho, o Participation Ratio é bem grande. Se o estado é bem localizado, tem poucos Czinhos, o PR vai ser pequeno. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem a razão de participação de todos os autoestados de uma matriz aleatória, que nem é muito grande, e você vê, assim, uma coisa plana, né? Quer dizer, todos os autoestados são equivalentes, são parecidos, tem um participation ratio bem grande, e qual que é o valor? Ele é proporcional a D aqui é a dimensão da matriz. Esse denominador 3 depende do tipo de matriz que você está usando, né? 3 é quando a matriz é real e simétrica, o que a gente chama de GOE, Gaussian Orthogonal Ensemble. 2 quando é um GUE, né? E por aí vai. Mas o importante é que é super espalhado. Bom, a razão de participação é uma quantidade que você pode usar para estudar o quão espalhado o estado é. Pode olhar a entropia de Shannon, a entropia de entanglement, né, de emaranhamento. Isso para matrizes aleatórias. E o que acontece quando a gente pega um sistema físico? Aí a gente tem algumas perguntas para resolver, né, antes de fazer a análise. Porque quando você vai para um sistema físico, a primeira pergunta é, tá, eu vou olhar essa razão de participação em que base? Né? O que a comunidade de caos quântico vai dizer é, usa a base do campo médio. Tudo bem, mas se a gente não sabe nem como fazer o tratamento semiclássico do sistema, qual que é essa base de campo médio? O que a gente tem feito nesses estudos de cadeias de spin é pegar a parte integrável, né, o XXZ, que é a parte integrável, pega esses autoestados e usa esses autoestados como a nossa base. Tá? E o que a gente vê? Aqui está a razão de participação para essa newtoniana caótica. O que você vê é que tem uma dependência na energia, né? Não é uma coisa plana, como para matrizes aleatórias. É fora da borda do espectro, que a gente tem autoestados que são bem espalhados, autoestados que são bem complicados, né? Próximo daqueles vetores aleatórios, mas nunca chega nesse ponto, porque num sistema físico tem sempre um grau de correlação.
E o importante é, nas bordas, você não tem estados muito espalhados, né? Então, caos está mesmo na região central, que é a região onde você tem o espectro bem denso, não nas bordas, né? Então, isso é importante em estudos de termalização, né? Porque é no meio, quando você tem que estar no meio do espectro para a coisa termalizar. É importante em estudos de dinâmica, né? Se eu pego um estado inicial que tem energia aqui, ele vai evoluir rápido. Se eu pego um estado inicial com energia próximo da borda, ele é bem mais lento. Tá? Bom, essa análise de razão de participação, entropia de entênio, é uma análise primeira, né, dos autoestados. Mas aí você pode pegar cada um dos seus autoestados, estudar a estrutura deles, e tem sempre a questão da base. Se você quer evitar a discussão da base, uma coisa que a gente faz vamos estudar a estrutura do estado inicial. Por quê? A estrutura do estado inicial, a gente sabe muito bem que base que a gente vai analisar. É na base dos autoestados da Hamiltoniana que evolui esse estado inicial. Né? E aí, agora a gente está mudando um pouco a perspectiva, né? Estamos pensando já em dinâmica. Então, qual que é a história? Suponha que eu tenho aqui uma Hamiltoniana, que é a Hamiltoniana não perturbada ainda, esse H0. Eu pego um autoestado dessa Hamiltoniana, tá? E aí, perturbo essa Hamiltoniana, né? Mudo a Hamiltoniana. Então, agora esse estado inicial não é mais um estado estacionário, ele vai evoluir. Vai evoluir de acordo com essa Hamiltoniana total. Né? Então, eu vou olhar a estrutura desse estado inicial em função desses autoestados da Hamiltoniana que evolui. Vamos supor que essa Hamiltoniana é caótica, então esses autoestados são caóticos, né? Eles são bem próximos de vetores aleatórios. Vamos pegar um estado inicial com energia próxima do meio do espectro, que é aquela região que a gente falou que é onde está o caos, e vamos dar uma olhada na estrutura desse estado inicial, conforme a perturbação, conforme esse lambda aqui cresce. Então, se o lambda é muito pequenininho, o meu estado inicial não é tão diferente de um dos autoestados da Hamiltoniana. Então, se eu olho a estrutura desse estado inicial, não, se eu olho esses componentes do estado inicial em função dos autovalores, eu tenho uma coisa que parece uma função delta. Conforme eu vou crescendo essa perturbação, você vê que o estado inicial começa a se espalhar. Né? Eu vou passar por uma lorentziana, e se eu cresço ainda mais, eu tenho uma gaussiana aqui. Quando eu chego nesse limite, o que essa distribuição está dizendo? Que esses componentes, eles já são muito próximos de números aleatórios. Quer dizer, num cenário de perturbação muito grande, meio do espectro, tudo aquilo, o meu estado inicial, ele mesmo, já se aproxima de um vetor aleatório. Tá bom? Tudo isso vai se juntar para a gente desembocar na história da termalização. Então, como que eu vou dizer? Quando que um observável, o que garante que um observável vai mesmo termalizar? Vou pegar um observável e deixar ele evoluir. Tá? E eu vou escrever essa evolução dessa maneira aqui. Então, o que a gente está vendo nesses dois termos? Né? Esses Cs aqui são os componentes do nosso estado inicial. Tá? Se eu tenho toda aquela história que a gente falou antes, né? Se a Hamiltoniana é caótica, se a perturbação é grande, meio do espectro, esses Cs, como a gente disse, são próximos de números aleatórios, bem pequenininhos e próximos de números aleatórios. Esse O, beta, alfa, né? São os termos fora da diagonal do observável que eu estou estudando. Se a Hamiltoniana é caótica, esses autoestados alfa, autoestados beta, são próximos de vetores aleatórios, então isso daqui vai ser bem pequenininho. Que mais? Se o sistema é caótico, os autovalores, né, que estão aparecendo aqui nessa fase, esses autovalores se repelem, eles são correlacionados. A gente não tem degenerescência. Tudo isso, o que vai contribuir? Se você espera um tempo suficiente, esse termo aqui vai levar simplesmente a pequenas flutuações. Né? Pequenas flutuações ao redor do quê? Desse segundo termo aqui, que é um termo constante que não depende do tempo. Então, toda essa história de caos contribui
para que esse termo, na média, desapareça. E a gente vai ter que se preocupar só com esse segundo termo, né? Então, quando esse termo aqui desaparece, quando a gente tem só essas pequenas flutuações, a gente diz que o sistema equilibrou. Né? E, bom, e a gente estuda o tamanho dessas flutuações, a gente sabe que elas decrescem conforme o sistema cresce. Nesse ponto, o que a gente fala é só que o sistema equilibrou. Né? Agora vem a segunda pergunta. A gente equilibrou nesse valor aqui, que é a saturação da dinâmica. A segunda pergunta é, tá, saturou, e esse valor aqui agora? Essa média de tempo infinito, né? Ela concorda com a média termodinâmica? Se sim, se ela coincide, né? Nesse caso aqui eu estou mostrando uma média de ensemble microcanônico, se o lado esquerdo e o lado direito coincidem, aí é o que a gente fala que o sistema termalizou. Tá? E aí vem a pergunta, e quando que isso vai acontecer? Bom, o lado esquerdo depende dos componentes do estado inicial. O lado direito não, só depende do valor esperado do observável. Vocês devem ter ouvido falar já do famoso ETH, né, ETH, Eigenstate Thermalization Hypothesis, a hipótese de termalização de um autoestado. O que o ETH diz? Bom, se esses valores esperados não variam muito, se eu olho diferentes autoestados próximos em energia, se isso daqui não variar muito, então o valor que eu obtenho com um único autoestado vai coincidir com a média, tá? Esse é o que o ETH fala. Então, que o lado esquerdo e o lado direito coincidem. Mas essa é uma afirmação meio óbvia, né? Essa é uma afirmação típica de mecânica estatística, de que coincide com a média. Mas não explicou ainda pra gente, não falou ainda quando que isso vai acontecer. Qual que é a condição para isso acontecer? Qual que é a condição para que concorde com a média? E a condição garantida, né? Caos, que foi o que a gente estava falando antes. Se esse autoestado é um vetor aleatório, não importa com qual deles eu calculo esse valor esperado, os valores vão ser muito próximos. Vai ter pequenas flutuações, mas essas flutuações desaparecem, né? Elas diminuem conforme o sistema cresce, tá? Então, falar só, o sistema termalizou por causa do ETH, não faz sentido, né? Você tem que falar, por causa do caos o sistema termalizou, por causa do caos o ETH é válido, tá? Bom, nesses estudos de termalização, então, o que a gente faz? Estuda a estrutura dos autoestados, né? Aqui, nesses dois painéis, a gente tem dois tipos de sistemas caóticos. Então, você vê que a distribuição é suave, né? A distribuição do PR na energia é suave. O que quer dizer? Dois autoestados próximos em energia têm uma estrutura muito parecida. No sistema integrável, não. Dois autoestados próximos em energia têm estruturas completamente diferentes. Você vê grandes flutuações aqui. A gente também estuda os valores esperados do observável. De novo, caos, né? São muito próximos, os valores são bem próximos. No sistema integrável, grandes variações. Muito bem. Além disso, no estudo de termalização, a gente também olha os termos fora da diagonal. Pergunta? Eu tenho... o Romal... Pode falar. Só, nesse gráfico, qual é o observável que a professora considera? Aqui? Porque se não me engano, a termalização é para um observável, né? Ou seja, se termaliza para um observável, não significa que vai termalizar para outro. Né? Muito bom, isso mesmo. Então, o que a gente tem geralmente em mente são observáveis locais, tipo, depende do sistema que você está trabalhando, né? Se é um sistema, uma cadeia de spins, magnetização de um sítio, ou correlação entre spins, coisa assim. Você não usa observáveis que seriam, você não usa quantidades que seriam many body, né? Que tem acesso ao sistema inteiro. E por que esses many body não necessariamente vão termalizar? Justamente por causa dessas coisas, né? As bordas não são caóticas, né? Então, você pega observáveis locais no espaço, geralmente.
Tá? Então, o que a gente olhou várias quantidades, né, tipo magnetização, correlação entre spins, coisa assim. Tá? Continuo? Tem alguma ligação com o tamanho da cadeia com a termalização? Sim. Eu não falei toda a história, mas quando a gente diz que o lado esquerdo e o lado direito coincidem, não é verdade. Né? O que a gente procura saber é se o lado esquerdo e o lado direito são próximos, né? Qual que é a condição para eles serem próximos? E aí vem a pergunta, o que é o mais importante da história. Conforme a cadeia, conforme o sistema cresce, esses dois lados vão ficar cada vez mais próximos? Se sim, aí sim que você pode falar de termalização. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, eu não tenho aqui. A gente tem uns gráficos desse tipo que é procurando justamente isso. Conforme o sistema vai crescendo, como é que a coisa, como é que essas duas médias se aproximam, né? Porque a ideia é que no limite termodinâmico elas são iguais. Tá? Continuo? Alguém tem alguma outra pergunta? Tá, então eu vou continuar falando que, além dos valores esperados, a gente estuda também os valores fora da diagonal. Né? Porque não é só estudar a média de tempo infinito, você tem que garantir que o negócio vai mesmo equilibrar, né? Tem que estudar esse primeiro termo também. Esses valores fora da diagonal, eles, quando o sistema é caótico, eles seguem uma distribuição gaussiana. Né? Então, você sempre pode associar um número para dizer se a sua distribuição é gaussiana ou não. Você pode olhar, por exemplo, a kurtosis, né? Ou o que a gente olha, essa razão, que é a razão entre a média do quadrado dividido pelo quadrado da média. Se a distribuição é gaussiana, essa razão é π sobre 2. E aí, bom, pego aqui vários exemplos de sistemas caóticos, todos aqueles com um defeitozinho pequenininho, e você vai ver aqui π sobre 2, π sobre 2. E a coisa melhora, que foi a pergunta que ela tinha feito, a coisa melhora conforme a cadeia cresce, tá vendo? De 7 para 10, a coisa vai se prolongando e ficando mesmo π sobre 2. Agora, num sistema integrável, está muito longe do π sobre 2, né? E pior ainda, conforme a cadeia cresce, esse cinza é 14 e o vermelho é 20. Conforme a cadeia cresce, o negócio ainda vai além, né? Então fica pior ainda. Tudo isso que eu falei até agora já é bem sabido, tá? Essa história de termalização, esses estudos que a gente faz. Uma coisa que é nova, que a gente colocou nesse trabalho sobre o Speck of Chaos, que eu não tinha percebido antes, que eu achei bem bonitinho, é o seguinte. Lembra que eu falei que se a gente mistura estados de simetrias diferentes, autovalores de simetrias diferentes, a gente não vê uma distribuição de Wigner-Dyson, a gente acaba obtendo uma distribuição de Poisson, né? Então, se você tem uma distribuição de Poisson, fica aquele impasse. E agora? Meu sistema é integrável mesmo? Ou ele é caótico e eu não percebi alguma simetria? Nessa distribuição desses valores fora da diagonal, o que a gente vê é que, mesmo que você misture simetrias, a distribuição continua gaussiana. Só que vai ter um picozinho no meio. E esse picozinho vai te falar, tem alguma simetria que você não percebeu. Isso é muito legal, né? E se você vai e olha aquela razão, vai ser plana, mas ao invés de π sobre 2, vai ser um múltiplo do π sobre 2. Nesse caso aqui, 2π sobre 2, né? Mas qualquer múltiplo. Né? Então, vai te dizer, olha, o seu sistema é caótico, só que você não percebeu que tem alguma simetria. E ele te dá até uma indicação de quantas simetrias tem. Isso é interessante porque nem sempre é fácil identificar todas as simetrias de um sistema complexo. Tá? Bom, até agora, eu só falei para vocês de indicadores de caos que estão associados com estáticos, né? Alto valores, alto estado. Eu posso só interromper rapidamente? Só para aproveitando que você tinha falado especificamente que tipo de simetria você encontrou aí nesses casos que aparecem no pico? Nesse daqui, tá. Essa daqui a gente forçou. Essa é aquela newtoniana que tem acoplamento entre segundos vizinhos. Eu sei quais são as simetrias nessa, tá? Mas aí eu fazia simetria de paridade, simetria de... bom,
nesse caso era paridade, spin total, eu acho. Com certeza era paridade. Eu não lembro agora nesse plot específico, tá? Mas eu sabia quais eram as simetrias, eu me dava conta delas, tipo paridade, mas eu misturei os autovalores, né, os estados de diferentes simetrias, e eu vi esse pico. Isso era só para mostrar como ilustração. Nesse outro caso aqui da direita, que é um spin 1, que é uma cadeia de spin 1, eu não sei. Tem uma simetria aí que eu não sei qual que é. E eu só me dei conta depois, quando a gente foi estudar essa quantidade, tá? Então, aí fica para o pessoal que estuda sistemas integráveis identificar qual que é a simetria que paira aí, tá bom? Então, essa é interessante numa quantidade como essa, né? Que identifica a simetria, e aí você pode tentar ir além e descobrir qual simetria é. Nesse lado esquerdo, a gente sabe quais são as simetrias, do lado direito eu não sei mesmo, tá? Agora, tá, então até agora a gente falou só de indicadores de caos estáticos. Tem algum indicador de caos dinâmico, né? Tem alguma manifestação de caos na dinâmica? Essa é uma pergunta muito importante. E por quê? Estudar espectro é ótimo, né? Funciona muito bem se você tem acesso ao espectro. Em física nuclear, é isso que eles têm, né? Eles olham, né, fazem aqueles scattering, neutron scattering, e eles têm acesso ao espectro. Mas se você pensa nesses experimentos mais recentes, de átomos frios, de íons presos, bom, aqui o pessoal não tem acesso ao espectro. O que eles fazem no dia a dia deles é estudar dinâmica, né? Então, é interessante ter um indicador de caos que é dinâmico. Quando a gente fala caos e dinâmica, na hora vem na cabeça agora a história do OTOC, né? Que está na supermoda. Então, o que é esse Out of Time Order Correlator? É o quadrado do comutador entre dois operadores, né? Geralmente operadores locais, tipo magnetização, como eu tinha falado antes, em tempos distintos, né? Então, no tempo zero, esse comutador, ou ele é zero, ou ele é muito pequeno. Mas conforme o sistema evolui, né, e a informação se espalha, né, eles falam de information scrambling quantum, misturador de informação, né, aí esse comutador cresce. E a história foi, se esse comutador cresce exponencialmente, né, cresce rápido, super rápido, exponencialmente, isso indica caos. Então, alguns comentários. Primeiro, esse Out of Time Order Correlator é um correlator de 4 pontos. O que quer dizer isso? Né? Aqui, na evolução desse operador, você tem 2 hamiltonianas, né? E, como é quadrado, você tem 4. Né? Você tem 4 exponenciais. Essa história de comportamento exponencial num correlator de 4 pontos não é nova, né? Na década de 90, teve vários estudos parecidos com esse outro correlator de 4 pontos, que é o eco de Loschmidt. O que é o eco de Loschmidt? Você tem o seu estado inicial, você evolui com essa hamiltoniana H1, e aí você tenta trazer ele de volta. Mas o problema é que sempre tem algum erro quando você tenta inverter a dinâmica, né? Então, você não obtém o H1 exato, você obtém o H2. Né? E quadrado, então, de novo, 4 pontos. Então, esse é o eco de Loschmidt, que é uma coisa muito estudada em ressonância magnética nuclear. E os caras estavam lá na década de 90 com a mesma discussão, né? Se é exponencial, é caótico, se não é exponencial, não é caótico, né? Então, gente tipo David Corey, o Pastavski, aí da Argentina, né? Que trabalhou com isso. Então, não é completamente novo, mas tem umas coisas bem interessantes sobre o OTOC. O Galitsky fez um trabalho interessante, que ele pegou um sistema, que é chamado Kick-Rotor, que a gente tem os 2 limites, o clássico, quântico, e ele pegou o clássico e falou, tá, o clássico, quando ele é caótico, tem o expoente de Lyapunov positivo, tudo bem, vou agora estudar o OTOC do Kick-Rotor, no domínio quântico. E o que ele viu? Um crescimento exponencial. E mais legal ainda, essa taxa de crescimento coincide com o expoente de Lyapunov clássico. Isso é muito legal. E ele fez o mesmo tipo de análise para bilhares, né? Tudo batendo.
O grupo do Jorge Hirsch, lá do México, fez o mesmo tipo de análise para o modelo de Dick. Então, vou fazer um comentário triste, né, que o pessoal jovem talvez não saiba, mas o modelo de Dick foi muito estudado por duas grandes professoras brasileiras, que é a Maria Carolina e a Kyoko. Né? Elas têm trabalhos juntas sobre o modelo de Dick, muitos trabalhos muito legais, e, bom, vocês sabem, não sei se sabem, mas as duas morreram, né, antes do tempo. Muito bem, então, o grupo do Jorge Hirsch trabalhou com o modelo de Dick, mostrando também esse crescimento exponencial, a taxa que concorda com o expoente de Lyapunov clássico. O que é o modelo de Dick? É um modelo experimental, então isso é interessante, e é um modelo de muitos átomos, mas eles interagem coletivamente com a radiação. Todos esses modelos que eu falei aqui para vocês são modelos de poucos graus de liberdade, que se dá para você estudar a correspondência clássico-quântica, tá? Aí vem uma história que eu não tinha me tocado, né? Que eu aprendi, na verdade, com as discussões com o Jorge Hirsch e o grupo dele, que é o seguinte: num sistema clássico, tem sistemas clássicos regulares, olha só, regulares, onde o expoente de Lyapunov é positivo, mas que não quer dizer caos. Um exemplo típico disso é um pêndulo simples invertido. O pêndulo simples invertido, ele é instável, né? Você deixa ele ir, ele vai, não volta nunca mais. Então, tem um expoente de Lyapunov positivo associado com ele, mas não indica caos, né? Você não vai ter as trajetórias preenchendo o espaço de fase. Tá? Então, esse é um expoente de Lyapunov que indica apenas instabilidade. Quando veio essa discussão, a gente falou assim, não, então peraí, vamos pegar o modelo de Dick, mais no regime regular dele, e vamos ver o que acontece, porque o modelo de Dick, ele tem um ponto crítico, né? Um ponto crítico que separa o regime regular, a fase regular, com a fase de superradiância, né? Esse é um modelo usado para estudar superradiância. E aí a gente falou, vamos estudar o OTOC bem nesse ponto crítico, na fase regular do modelo, né, no regime regular do modelo. E o que a gente viu? Um crescimento exponencial do OTOC. Com o expoente, né, a taxa que coincide com aquele Lyapunov clássico, mas que não está indicando caos, está indicando só instabilidade. E a gente fala, então vamos pegar um modelo que é puramente integrável, que não deixa nenhuma dúvida, que é o Lipkin, e vamos de novo estudar bem no ponto crítico. E aí, de novo, a história do comportamento exponencial. Então, eu fiquei assim, um pouco decepcionada com o OTOC, né, porque não é um detector de caos sem ambiguidade nenhuma, né? Você vai ter um comportamento exponencial quando o sistema é caótico, mas pode ser um sistema integrável, como o Lipkin, que também vai apresentar um comportamento exponencial. E teve vários outros trabalhos, assim, ao mesmo tempo, né, todo mundo pensando ao mesmo tempo, mostrando esse mesmo comportamento exponencial, mas para outros modelos. Né? Então, foi assim, um pouco, me decepcionou um pouco, mas ainda é uma quantidade interessante para estudar ponto crítico, né? Bom, e tem vários outros estudos de OTOC para sistemas de muitos corpos, mas aí tem aquela história que eu falei, né? Qual que é o limite semiclássico, como é que vai fazer essa correspondência? Fica muito mais complicado. E a gente tem uns trabalhos nesse sentido também, se vocês quiserem eu falo um dia para vocês. Agora, volto à pergunta. E aí, tem ou não algum detector de caos, um detector dinâmico, né? Que detecte o caos na dinâmica? Tem. Assim, sem ambiguidade nenhuma. Tem. Mas para isso a gente precisa esperar um tempo maior. Né? O estudo do OTOC, desse crescimento exponencial, é a tempos curtos. Vamos esperar a coisa por um tempo maior, até que a dinâmica perceba que o espectro é discreto, né? Então, você precisa ir para tempos longos para a dinâmica finalmente perceber que esse espectro é discreto. E aí, sim, ela vai detectar as correlações dos autovalores, apresentando o que a gente chama de buraco de correlação. Deixa eu ver se a gente tem ainda bastante tempo. Ih,
4 minutos. Tá. Então, vamos falar desse buraco de correlação. Para isso, eu vou mostrar essa quantidade, que é a probabilidade de sobrevivência. O que é a probabilidade de sobrevivência? É o overlap entre o estado inicial e o estado evoluído. Né? Uma fidelidade. Pode chamar também de return probability. Só não pode chamar essa quantidade de Loschmidt echo. Não sei por que um grupo começou a chamar essa quantidade de Loschmidt echo e a coisa se propagou. Não tem eco nenhum aqui, né? A evolução é só para frente. O eco, lembra, ele vai para frente e volta. Aqui não tem eco nenhum e não pode envolver o Loschmidt nessa história, que não tem nada a ver com essa história. Né? Então, probabilidade de sobrevivência. Dá para escrever a probabilidade de sobrevivência com os componentes do seu estado inicial e as fases. Essa soma eu também posso escrever como uma integral. O que está dentro dessa integral? Aquela soma dos componentes com essas funções de delta, né? Você vê, se eu colocar isso daqui de volta na integral, eu recupero esse resultado que eu tinha. Então, você vê que a probabilidade de sobrevivência é a transformada de Fourier desse ρ. E o que é esse ρ? Uma soma de funções delta é uma distribuição de energia. Só que essa é uma distribuição de energia com esses pesos, né, com os componentes do estado inicial. Então, essa é uma distribuição de energia do estado inicial. Transformada de Fourier dessa distribuição dá a probabilidade de sobrevivência. Bom, para estudar essa probabilidade de sobrevivência, o que eu vou dar uma olhada é nessa distribuição. Então, a gente vai fazer o estudo da probabilidade de sobrevivência para 2 casos. Um é o modelo de spins. Aquele modelo de spins que eu falei no começo, onde a gente tem o XXZ e desordem de sítio, que é o tipo de modelo usado para estudar a localização de muitos corpos. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é preparar o sistema num estado inicial como esse, onde cada spin aponta para cima ou para baixo na direção Z, né, que é um autoestado dessa parte da Hamiltoniana. Esse é um tipo de estado inicial que em átomos frios, em íons, eles preparam, e deixar esse estado evoluir de acordo com toda essa Hamiltoniana. Para comparar, a gente vai também olhar a probabilidade de sobrevivência evoluída de acordo com matrizes aleatórias, que eu falei para vocês, não é físico, né? Mas o interessante aqui é que a gente consegue obter resultados analíticos. Como que a gente vai fazer isso? Para uma matriz totalmente cheia, vou assumir que a diagonal representa os estados iniciais e deixo a coisa evoluir com a matriz total, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, vou voltar lá, essa distribuição, que é a transformada de Fourier dessa distribuição, vai me dizer como a probabilidade de sobrevivência se comporta. Antes de olhar aquela distribuição, tirei os componentes aqui, vou olhar simplesmente a distribuição de energia. Para matriz aleatórias é semicírculo, para sistema de muitos corpos, com interação de 2 corpos apenas, ou 3 corpos, poucos corpos, é gaussiano. Isso é bem sabido. Vou inserir agora os componentes do estado inicial. O que acontece? No caso das matrizes aleatórias, nada. O que eu estou colocando aqui, números aleatórios. Então, continuo com o meu semicírculo. No caso do sistema real, como uma cadeia de spins, depende de que estado inicial eu pego, que foi aquela discussão que a gente teve um tempo atrás, lembra? Se a perturbação é grande, se eu pego um estado inicial no meio do espectro, blá, blá, aí ela vai ser mesmo gaussiana. Então, essa distribuição gaussiana é assumindo já tudo aquilo, né? Perturbação grande, meio do espectro e tudo mais. E agora o que a gente tem que fazer? Transformada de Fourier. Transformada de Fourier do semicírculo, a função de Bessa. Então, tem o comportamento analítico, o numérico e tudo baixo. Esse daqui quer dizer que é 55 minutos já. Transformada de Fourier da gaussiana, tá aqui. E bate também. Para. Como é que cancela? Pronto. Tá? Agora, isso é tempos curtos. Se eu vou para tempos mais longos, você vai ver que a dinâmica fica mais lenta. Por quê? Porque ela vai perceber que tem bordas, né? Que esse espectro não é infinito. Então, ela fica mais lenta e aparece uma queda, ainda mais um delay de potência.
E esse expoente 3 depende de como a gente se aproxima da borda. E no caso do spin, do modelo de spin, a gente vai para a borda mais lentamente, então esse expoente é 2. E o que acontece depois? Bom, o que acontece depois? Finalmente, depois de toda essa história, a dinâmica vai perceber que o espectro é discreto, tá? E aí, o que vai aparecer? Deixa eu só escrever a probabilidade de sobrevivência com esses 2 termos, tá? Eu abri esse quadrado. Então, como a gente tinha escrito observável lá no começo, né? Então, essa parte explica a dinâmica e essa daqui é a saturação. Então, estou colocando aqui a evolução total da probabilidade de sobrevivência para aqueles cadeias de spin. Esse ponto aqui é a saturação. Antes, o que a gente tinha visto? Queda gaussiana, porque a distribuição tem essa forma gaussiana. Lei de potência 2, porque a gente vai com essas cauda da gaussiana. E o que acontece depois? Um buraco. Um buraco para baixo do ponto de saturação. Esse buraco só aparece se o espectro, se os autovalores forem correlacionados. Por isso que ele se chama buraco de correlação. Essa é uma manifestação de caos sem ambiguidade nenhuma. Você só vai ver se você tiver a mesma distribuição de Wegener-Dyson. Se os seus autovalores não estão correlacionados, não tem buraco de correlação. Tem mais um monte de coisa que eu ia falar, mas eu falei muito. E agora, Roman, eu paro aqui. Sim, talvez abrir para perguntas. Então, pessoal, eu acabei a história no buraco de correlação, tem várias outras coisas para falar, estou sempre disponível, me digam agora se vocês têm perguntas. Então, eu vou parar, pode me dizer se tiver pergunta. Eu acho que eu vou parar agora, vocês podem me ver aqui, né? Stop presenting. Sim. Por favor, perguntas, dúvidas? Eu tenho uma questão, Léa. A primeira foi ótima apresentação, obrigado. Eu tenho uma questão porque nos experimentos, eu entendi que os Autox hoje em dia está na moda para medir, principalmente experimento de átomo frio, porque num tempo curto, a princípio, agora eu não sabia que não era o nível, a resposta se o sinal não daria para a gente falar se tem ou não tem caos. Mas aí você está propondo uma medida de tempo relativamente longo, né? Muito aí longo. É mais uma questão experimental, por exemplo. O sistema, claro que você está discutindo um sistema fechado. Ou a realidade é que tem dissipação, o sistema é aberto. E aí, como é que a gente se compromete aí para essa medida de tempo? Não, você tem total razão. Tá? Era a discussão que eu ia falar mais para frente. Vários problemas com esse buraco de correlação. Primeiro, o que você falou, tempos muito longos. Se o sistema não é muito grande, você chega nos tempos, assim, na unidade da interação, de ordem de 100, que é o que o pessoal de Ions me falou que eles conseguem chegar, mas é o limite, tá? Tem outro problema com a quantidade. O valor é bem pequeno, e ele fica cada vez menor. Então, você ia ter uma precisão muito grande. De novo, se o sistema não é grande demais, quem sabe você chega ali, né? Então, mas tem vários problemas. Tem outro problema também que você precisa de muitas médias, você precisa fazer médias grandes, né? Então, é uma quantidade complicada. E, por fim, a probabilidade de sobrevivência não é o que os caras medem, né, em átomos frios e tudo mais. Mas o que é interessante, a gente viu esse buraco de correlação também naquele density balance, que o pessoal de átomos frios mede. Mas está, assim, no limite do que um experimental poderia ver. Tá? Agora, não quer dizer que o OTOC não seja interessante. O OTOC é super interessante, mas eu acho que ele não é só causa, ele mede instabilidade, que é legal também. Eu tenho uma pergunta um pouco relacionada. Para sistemas clássicos, temos o caos hamiltoniano e sistema de dissipação, temos atratores. Como a análise inicial e a distribuição de Wegener-Dyson se generaliza se você tem um sistema aberto? Bom, essa é outra coisa que depende, tá? Se o sistema for aberto, mas a interação com o ambiente não é muito grande, então por um tempo
a coisa vai se comportar como um sistema fechado, você pode falar em Big Data, você pode falar de correlation role e tudo mais. Agora, e isso tem um trabalho, e é uma coisa que a gente está querendo fazer, o correlation role vai ficar cada vez mais pequenininho se a interação é maior com o ambiente. E se o sistema é bem aberto? Bem aberto, aí não sei. Aí não é a análise que a gente está fazendo, Roma. Eu tenho uma pergunta, professora. Eu queria saber se... É porque aí você olha para um determinado observável, né? Pelo menos quando você olha, sem olhar para a dinâmica, você olha para um observável, né? Para ver se tem causa ou não. Será que não teria jeito de não olhar para o observável, não teria jeito de olhar para outras coisas? Porque quando você depende de um observável, aí cai naquilo que o Alan falou, né? Que tem algum observável que você vai ter, pode ver alguma alteração, um observável que você não vai ver. Mas, por exemplo, quando você olha para coisas do tipo informação mútua, a informação mútua, ela te dá um monte de informações, de diversas coisas, sem depender do observável. Entropia também. Aí, professora, teria alguma dessas coisas que daria para olhar ou não faz sentido, é completamente fora? Não, tudo faz sentido, né? O que eu tinha falado no começo, que é o que o pessoal de física nuclear estava fazendo, é olhar os autovalores. Os autovalores não dependem de observar, né? Você pode olhar os autoestados, mas aí os autoestados dependem da base, né? Depende o que você está interessada. Agora, a história dos observáveis é sempre tentando fazer uma conexão com os experimentais, porque os experimentais vão medir um observável, né? Então, quanto tempo que leva para aquele observável termalizar? O que aquele observável vai medir, né? Mas todas as análises são interessantes, né? Sim, sim. E um observável que não termaliza, ele não é caótico, é isso? Ou eu entendi errado? Não, assim, um sistema que é caótico, você aí tem certeza que ele vai termalizar, tá? Agora, pode ter outros sistemas que termalizem também, mas eles talvez levem mais tempo e não. O que eu estava falando caos é garantia de termalização. Agora, depende do observável que você pega. Tem observáveis que vão termalizar bem rápido, tem outros que vão levar um tempo maior, e essa é a história, né? Mas pensando em observáveis locais, observáveis que não faz muito sentido falar de observáveis não locais, porque não é o que o experimental vai medir, tá? Mas se você vai estudar na teoria, quem sabe você tem um observável de muitos corpos, não local, que não termalize porque o seu sistema é realista. Entendi. E quando você tinha comentado também do tamanho, né, do ambiente. O tamanho do ambiente ele afeta, né? O tamanho da cadeia, o tamanho do sistema. Sim. Isso é por causa de efeito de borda? Ele afeta. Isso é uma outra coisa que eu não ia falar, que eu ia falar depois. Uma das coisas que ele afeta é assim. Suponha na probabilidade de sobrevivência, tá? Eu começo com um estado aí de muitos corpos. Num sistema real, o que ele vai ter na frente dele? Um espaço de Hilbert gigantesco, que vai ficar cada vez maior conforme você cresce o sistema, mas para visitar todos esses estados, ele conta só com esses acoplamentos de dois corpos. Então, conforme você cresce o sistema, a probabilidade de sobrevivência, e era isso que eu ia falar depois, leva mais e mais tempo para equilibrar. Então, para equilibrar, teria que ser num tempo tendendo a infinito, né? Para você chegar para essa quantidade, a probabilidade de sobrevivência. Porque a probabilidade de sobrevivência depende disso, de visitar todos esses estados. Mas tem outros observáveis. Né? Entendi. Obrigada, Lia. Professor, eu tenho uma pergunta, tenho, na verdade, duas perguntas. Né? Bom, primeiro, na linha do que o André falou, também gostei muito da apresentação. Uma vez eu apresentei um paper que falava desses otox, e aí agora ficou bem claro para mim, mais ou menos o que significam, né? Para que eles servem. Legal. A minha dúvida é o seguinte, na verdade, primeiro assim, o Hamiltoniano XXZ, eu não lembro onde eu li, mas o pessoal pegava aquele termo de anisotropia
E eles meio que defendiam que para você ter termalização, você precisa desse termo de anisotropia. Isso assim, já tem algum trabalho mostrando que não necessariamente ele realmente precisa estar lá. O termo de anisotropia é o ZZ, é o termo de interação, né? Então, toda essa discussão, primeiro, a discussão de caos, faz sentido nesses sistemas de muitos corpos quando você tem interação. Tá? Então, no caso aí, interação junto com desordem, interação segundo os vizinhos, tudo isso vai garantir caos, vai garantir termalização. Agora, no XXZ, só com vizinhos, NN mais 1, você tem a interação lá, e por isso o sistema fica bem complexo, né? Você consegue resolver mais só com beta answers, e teve umas discussões se era, esse sistema que é tão complexo, ele termaliza ou não termaliza? Apesar de ser integrável. Então, tem um grupo de pessoas que vai falar que não termaliza porque é integrável e ponto, e tem um outro grupo que fala termaliza sim, se for grande o suficiente. Então, tem essa discussão, porque é um sistema muito complexo. Mas se você sai desse limite muito particular integrável e coloca um sistema caótico, mesmo aí a pergunta, aí você tem certeza que ele termaliza. Mas o XXZ é mais complicado. Tá, então, porque assim, a minha dúvida é mais assim, tem sistemas que, por exemplo, você não tem esse termo de anisotropia, né? E você só tem a parte de hopping. Exato. Esse daí as pessoas vão falar não termaliza, e você pode atingir um equilíbrio sim, mas que é descrito pelo que as pessoas chamam de GGE, né, Generalized Gibbs Ensemble, que é o trabalho do Max Rigaud. Bom, e aí a história é não termaliza, você equilibra, mas você tem que levar em conta essas outras simetrias. Então, porque a minha dúvida é o seguinte, se eu trocar, será que tem algum trabalho fazendo a troca do termo ZZ, da anisotropia, por interação de longo alcance e desordem? Sim, sim. Você pega só a parte de hopping, né? Só entre vizinhos, integrável, super simples, dá para resolver na mão. Se você colocar segundo os vizinhos hopping, pronto, já virou caótico. Então, se você coloca long range, vai ficar caótico sim. Agora, o interessante nisso é você ir, tá? Eu coloquei long range, e aí eu vou crescendo, né? Aquele fator lá do range, o alfa, né? Conforme você vai crescendo, vai ficando mais forte as interações, até que você vai chegar no all-to-all, onde todas as interações de vizinhos e segundo vizinhos, terceiro vizinhos são iguais, aí você chega num outro limite integrável. Então, você vai de integrável vizinhos, caos, quando você mistura todo mundo, e integrável de novo, quando é todo mundo igual. Tá, minha pergunta, porque assim, eu não sei, o André e o Roman, se quiserem depois conversar, porque assim, a ideia é sempre você, por exemplo, existem, para fazer esse estudo, né, do caos, essas coisas, geralmente você, por exemplo, num experimento, você precisaria olhar para o sistema de fato, né, olhar para os graus de liberdade do teu sistema. Só que existem sistemas físicos que você não pode fazer isso. Então, não dá. Você não tem tecnologia suficiente. Mas aí você pode usar luz que sai desse sistema como testemunho para alguma coisa. Não sei se poderia ser interessante olhar, ou seja, propriedades de caos, né, ou medidas indiretas numa luz espalhada, por exemplo. Entendi, uma manifestação de caos indireta. É interessante a pergunta, não sei. Eu tenho que entender mais sobre o sistema também. Foi muito útil. Muito obrigado. Eu talvez tenha uma última pergunta, é mais uma curiosidade. Com relação, tem uns experimentos recentes, mais em átomos condensados, com o pessoal estudando aquele squint de interação que você passa por uma transição Kibble-Zurek, na condensação, por exemplo, de átomos frios. O pessoal tem estudado muito chamado pontos não térmicos fixos. E eu não sei se tem alguma conexão com o que você está falando, porque lá eles estudam essa transição, a termalização de um condensado, a formação de um condensado de Bose-Einstein,
e eles comentam que o sistema visita um ponto não térmico fixo, e em analogia com transição de fase, tem algumas coisas universais que acontecem. Por exemplo, eles assumem que existe algum tipo de causa acontecendo no sistema, mas dependendo de condições iniciais diferentes que você cria o sistema, ele visita sempre o mesmo ponto. Apesar de ser caótico, ele visita o mesmo ponto, e algumas quantidades, alguns observáveis, eles escalam de forma universal. E aí eu queria saber se tem algum tipo de estudo nessa linha com esse sistema de cadeia de spin. Eu não sei sobre esses trabalhos. Você pode me mandar a referência? Claro. Parece, seria legal. Tem um cara que, bom, não sei se vocês quiserem convidar, como o Adolfo Del Campo, né, que trabalha com o Kibo Zurek, sabe? Eu estava vendo que ele deu um seminário no Quantum Chaos, que você mencionou. Assim, sim, seria um palestra. Mas seria interessante ver manda para mim para eu poder talvez também não aprender tenha nada mais a ver o que eu estou falando, mas é só porque... Mas sei lá, às vezes é uma inspiração para outra coisa. Mas, obrigado. Thaisa. No seu trabalho, você colocou o acoplamento entre os primeiros vizinhos sempre igual. Você teria feito alguma simulação, alguma coisa, pelo menos para um diferente, ou então para vários diferentes? Então, o que a gente colocou... O seu J. Isso. Então, para o XX e o ZZ, a gente colocou igual, e o XX e Y igual, e o ZZ diferente. Por quê? Porque aí a gente conserva o número de excitações. Se o XX e o YY tiverem valores diferentes, eu tenho que estudar o espaço de Hilbert 2AL inteiro. Porque quando você tem X, Y diferente, você cria excitações, você desaparece com as excitações. Quando os X e Y são iguais, você só faz o hopping. Mas na cadeia, você tem os vizinhos, né? Você colocou todos os vizinhos iguais. Isso. Você teria feito alguma simulação, alguma coisa com pelo menos um deles diferente? A gente faz isso, não tem mistério. Você pode colocar números aleatórios também, né? Sempre que você quer se aproximar de matriz aleatória, você põe números aleatórios e tudo mais. E agora, a história é essa. O problema é que, para fazer simulação, quando o espaço de Hilbert cresce muito, aí não dá para estudar sistemas muito grandes. Assim, porque eu pergunto porque eu realmente estou trabalhando com um sistema idêntico ao teu, só que eu faço isso, eu coloco um spin com acoplamento diferente de todos os demais, né? E você põe aleatório ou você escolhe? Ele fica no meio da cadeia e não é aleatório, eu escolho, sabe? Tá, então você pega só você pega um parzinho só diferente do resto? Não um parzinho. Eu pego o do meio e coloco ele com valor diferente, com o acoplamento dele entre os primeiros vizinhos igual. E todo o resto do mesmo valor, só com um valor diferente desse. Tipo, ele fica no meio, os dois primeiros vizinhos dele são o mesmo acoplamento, só que diferente de todo o resto da cadeia. Mas isso é legal, porque isso parece o que eu estava falando. O que eu tinha colocado um defeitozinho, mas o Zeeman, o que você está colocando é um defeitozinho na interação. Deve ficar caótico também. E assim, eu vejo termalização, eu vejo que quanto mais aumenta a cadeia, maior é melhor, fica mais tempo termalizado, né? Super legal. Super legal porque é uma perturbação pequenininha, local, que está te dando caos. E quem sabe também seja um sistema interessante para estudar aquilo que eu estava falando de transporte. Que assim, o que mais me chamou a atenção foi essa coisa que você chamou de buraco de correlação. Uhum. A gente vê uma barriguinha nele, tanto assim, independente de onde a gente coloca, a gente sempre vê uma barriguinha. Quando a gente coloca um spin com temperatura diferente dos outros. E você estuda a dinâmica e você vê uma barriguinha? Thaisa, mas olha,
me mostra os seus resultados, porque às vezes uma barriguinha não é a correlação, não é o buraco de correlação, então, depende da escala de tempo, não, pode ser que não. Isso que eu fiquei na dúvida, porque a gente pensou como sendo uma polarização. A gente, inclusive, fez experimentalmente via RMN, e a gente vê essa barriguinha na RMN também. Tá. Então, a gente pensou, deve ser uma polarização. Pode ser. Se é um buraco de correlação, ele aparece a tempos longos, e se dá para você colocar, tem uma expressão analítica que você coloca em cima para ver se é mesmo um buraco de correlação a lá matrizes aleatórias, tá? Então, pode ser que seja só um caso aí, um particular da sua dinâmica, que não seja mesmo uma manifestação de causa. Ela aparece a tempos grandes. Tá? E para ver esse buraco de correlação, você precisa fazer médias grandes. Não é só um estado inicial. Tá? Você tem que fazer média em estados iniciais, ou pelo menos o que a gente chama de running average. Porque quando chega na região do buraco de correlação mesmo, o valor está muito pequeno e já tem flutuações muito grandes. Então, às vezes, você esconde o buraco. Então, você tem que fazer umas médias grandes para ele aparecer. Entendi.